Olá, muito bem-vindo ao Atitudes e Diálogos Ambientais. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, com publicações nas redes sociais e agora em formato podcast. Aqui conversarei com especialistas da área de meio ambiente sobre as questões diversas. Seja bem-vindo e até a próxima. Olá, André. Muito bem-vindo ao Atitudes e Diálogos Ambientais. Como vai? Tudo bem? Fala, Lelis. Boa tarde, meu parceiro. Tudo bem? E você? Como é que tá? Tudo ótimo. É um prazer receber você aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite aí. Até que enfim deu certo, né? Nós chegamos a marcar algumas vezes aí e acabou no contratempo aí, não deu certo, mas agora deu. Agradeço o convite aí, viu? Tá ótimo. Vamos lá. Pessoal, aos nossos ouvintes aí do podcast, o André Sendes é formado em técnico em Química, Tecnologia e Gestão Ambiental pela UNC, Mogi das Cruzes, pós-graduado em Gerenciamento de Resíduos e Tratamento de Efluentes Industriais e Urbano pela UEMA, agora o EMA-Sul, né? Mudou o nome agora, mudou a gestão, nome e gestão. Experiência aí de 22 anos em empresa do ramo de celulose, sendo atividades distribuídas em processo de fabricação de papel e celulose, qualidade do produto final. Também trabalhou na acreditação junto ao Inmetro pelo laboratório, sendo o primeiro laboratório de uma fábrica do Brasil, pela norma ISO 17025. Participou também da startup de planta de celulose no Maranhão. Bom, o André tem um currículo aí, né, André, bem diferenciado aí na área de gestão ambiental. E, na verdade, a gente só estamos trazendo aqui para o nosso podcast especialistas aí que possam contribuir com os jovens, com as carreiras e com informações relevantes. André, pelo seu currículo, a gente pode perceber a sua grande experiência como profissional. Conte um pouco mais sobre sua carreira, seus desafios. Pode fazer uma apresentação geral mesmo, aí, falar sobre você, sua formação. Fica bem tranquilo que esse diálogo aqui é um diálogo bem aberto, com o intuito aí de levar informação aí para o mundo, André. Joia, né? Então, eu trabalhei durante bastante tempo nessa empresa, né? Onde, assim, minha formação profissional foi basicamente construída dentro dela, né? Eu comecei lá na área de produção. Entrei, na verdade, quando eu concluí meu curso técnico em Química, eu tinha que fazer estágio. E eu acabei conseguindo estágio nessa empresa. Ela estava com um programa de tirar alunos recém-formados já para captar, né, para mão de obra, né. Aí eu entrei, passei para o laboratório, né, e aí eu comecei a jornada em análise, essas coisas, passei por praticamente todos os laboratórios dessa indústria, né, de produção do papel, produção da celulose. Depois, no finalzinho dessa planta de fábrica, eu passei para o laboratório de meio ambiente. Na verdade, foi uma coisa que, bem ao acaso, houve umas mudanças na estrutura da empresa e meu gerente na época falou: você está a fim de mudar um pouco aí os horizontes? Eu falei: desafio na carreira profissional é sempre bom, né, Léo? Com certeza. Eu falei: meu amigo, vamos embora, estamos aqui para aprender, abraçar desafios, né? Legal. E não que hoje eu não esteja aberto a aprender, né? A aprender a gente nunca para. Com certeza. Mas foi nisso aí que a minha carreira deu uma guinada da parte de processos, né? Vamos dizer assim, para a parte de análise, né? Foi aí que eu comecei a entender, me engajar um pouco mais na parte ambiental, né? Quando eu passei por esse laboratório para monitoramento dessa planta, né? Em São Paulo, na época. E ficamos um tempo e depois veio uma obrigatoriedade das plantas não, toda e qualquer fábrica que tem qualquer tipo de emissão atmosférica, hídrica ou qualquer que seja, as análises deveriam ser realizadas por laboratórios acreditados pelo Inmetro, né? E aí foi mais um desafio na carreira,
Foi feita uma reunião com a gerência, tal, o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar essas análises de laboratórios que já estão no ramo nesse ramo, já tem esse know-how, né? Ou nós vamos abraçar essa causa aí, vamos revolucionar, né? Vamos dizer assim, esse tipo de monitoramento. André, Aí eles decidiram revolucionar, né? Isso. Só te interrompendo um pouquinho. Rapaz, o desafio é grande. Você um laboratório com um tipo de análise, um processo já todo padronizado, né, por uma indústria aí, né, de celulose. E você cair, digamos assim, né, entrar no mercado de você mesmo se acreditar, o seu laboratório interno, que não é o foco da empresa, realmente deve ter sido um desafio muito grande. Mas pode continuar, desculpa a interrupção. Não, sem dúvida nenhuma, você falou uma coisa chave aí que me lembrou. É uma coisa totalmente fora do foco, né? Não tinha intenção, a planta, né, da fábrica não tinha intenção nenhuma de vender análise, porque os laboratórios que são acreditados pelo INMET naquela época, né, eram para vender serviço de análise. Entendi. São especialistas em fazer análise. Isso. E nós lá abraçamos essa causa aí, falando, não, vamos tocar em frente. E aí, no primeiro momento, a gente, como a decisão vem de cima, né? Ó, nós vamos fazer isso, e vocês vão encabeçar. Era uma equipe pequena, muita gente jovem, né? Um olho para o outro, olho arregalado, o que nós vamos fazer? Vamos embora, vamos tocar o barco com fé aí, o desafio é grande, mas vamos nisso. E assim, é uma mudança muito grande em procedimentos analíticos, em detalhes analíticos, que muita gente acha que não faz diferença, entendeu? Mas que tem que ser feito dessa forma, tem que seguir todo tipo de metodologia, tem que seguir referências internacionais para você fazer a análise, para o INMET poder vir, ver se você está trabalhando adequadamente para poder validar o seu trabalho e te dar uma certificação do INMET, entendeu? É um desafio grandioso. E nessa ocasião aí, André, então, você estava como técnico de química ainda ou você já tinha cursado um curso superior? Nessa época, eu estava começando um pouquinho depois passei para o laboratório de meio ambiente, né? Aí eu comecei a estudar realmente meio ambiente. Como eu falei que tive aquela transição, eu comecei a gostar, falei, não, eu vou estudar isso aqui. Entendi. Aí eu comecei a estudar mesmo a parte de tecnologia em meio ambiente e gestão ambiental. Aí que eu comecei a pegar realmente o gosto pela coisa, dentro desse desafio, que na verdade era um furacão aí que a gente estava dentro, né? Porque era muita mudança mesmo, muita mudança para o que a gente trabalhava e que a gente deveria transformar aquele laboratório. Muita gente de olho, esperando esse resultado, né? Então, foi um desafio muito, muito grande, Lelis. Bem grande mesmo. Entendi. Uma coisa é você fazer uma análise seguindo um protocolo padrão, né? Direitinho, volume X aqui, lavar o recipiente. Outra coisa é você começar do zero, montar um protocolo, seguindo igual você falou, né? Igual você citou, seguindo protocolos internacionais. Imagina. Eu já trabalhei também em laboratório. Exatamente. Tenho uma noção mínima do que você está falando. Não, você é um cara bem experiente, tem bastante noção, eu tenho certeza. Mas assim, vidraria, todas calibradas, entendeu? Uma vidraria de 100 ml, por exemplo, com 3 pontos de calibração. Caramba. Exatamente para você ter a certeza do volume que você está pegando, entendeu? E a forma que você está trabalhando com ela, os reagentes, todos com rastreabilidade internacional. Então é um trabalho muito minucioso essa parte da 17025 que, graças a Deus, correu tudo certo na época, nós conseguimos aí, é claro que tivemos algumas não conformidades. Entendido, normal. Mas correu tudo bem, né, e conseguimos aí a acreditação pelo INMET. E aí virou padrão para todas as fábricas, né? Assim, a gente não vai citar o nome da fábrica, né? Mas assim, isso seguiu como padrão, né? Vocês então, só uma pergunta mesmo, vocês foram, essa unidade que vocês implantaram, foi só na unidade de vocês que você trabalhou e atuou, ou foi em paralelo em todas as unidades?
que depois a de vocês vieram... Não, isso. Nesse primeiro momento foi só nessa unidade. Entendido. Entendeu? Porque, assim, essa unidade era uma unidade, vamos dizer assim, bem visada, né? Entendi. Porque ela é uma unidade num grande centro, né? No meio de 2 cidades. Certo. Então a exigência em cima dela era muito grande. Legislação. Né? Então, exatamente, legislação de cobrança. Em São Paulo é a CETESB, que é um órgão bem rigoroso. A gente tinha visita da CETESB ali frequentemente. Caramba. Então a gente estava sendo a menina dos olhos da empresa, entendeu? Todos os focos voltados para a gente. Todas as outras unidades de olho para ver o que acontecia. Entendi. Para ver se esse projeto iria dar continuidade ou não. E se não desse continuidade, né? Entendi. A gente sabe, você tem que mostrar resultado Sei como é. Nas empresas, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Não tem como não dar certo, né? Quando você conta com pessoas competentes, focadas ali no objetivo final, tem que dar certo. Igual você citou, surge as não conformidades, menor ou maior, e você trata, e no final é a acreditação, né? Uma festa total, né, André? Exatamente. E assim, uma coisa o Inmetro ele cobra muito para você ter essa certificação. Só que o pessoal que vem para fazer a auditoria, mas eu gosto de chamar de consultoria, eles são os professores, cara. Nós tivemos, assim, uns mestres bacana do Inmetro trabalhando com a gente, educando a gente, transformando a gente nessa auditoria para a gente conseguir certificado. Eles ensinam demais. São pessoas muito detalhistas, muito atenciosas, que tratam a gente com muita atenção e não tem preguiça de te explicar, entendeu? Sei como é. Porque normalmente essas auditorias, no geral, essas ISOs em geral, só para você ter uma ideia, uma auditoria numa fábrica qualquer dura aí 3, 4 dias. Aí vem lá 5, 6 auditores para auditar a fábrica toda. Entendi. Nesse período de tempo. Essa certificação, na época vieram, acho que 3 pessoas para ficar uma semana auditando o laboratório. Só o laboratório, entendi. Focado mesmo. Só o laboratório. Focado mesmo. Pra você ter uma ideia, na época a gente fazia também análise de ruído para atendimento de ruído, para ver se a unidade não estava incomodando as vizinhanças. Veio um especialista para ficar uma semana a gente fazendo essa análise. Entendi. Aí você imagina, você pega um mestre em nessa área, né? Medição, né? Dessa área, e o cara vem esmiuçando tudo. Pega seu equipamento, pega seu laudo de calibração, vê quem calibrou, vê se o cara está validado para calibrar. Então são muitos detalhes mesmo que eles acabam buscando e a gente acaba aprendendo muito. Né, eu já passei por auditorias também, mas assim, não chega nem perto desse nível aí, mas realmente a gente aprende muito. Assim, até passei por isso uma vez eu passei por uma auditoria, André, que o auditor, quando eu citei para ele um item da Conama, aquela 237 licenciamento, né? A nossa licença estava vencida, mas estava protocolada. Sim. Ele ficou na dúvida. Eu fiquei tão feliz que eu era recém-iniciado da área ambiental, né? Quando eu citei isso para ele, a gente também tem que estudar, né? Tem que buscar, se preparar. Ele ficou assim, com a pulga atrás da orelha, ligou para o Rio de Janeiro, para a central da empresa e tal, e aceitou, cara. Eu fiquei muito feliz, porque assim, a gente acaba que aprende muito nesses momentos, né, André, de auditoria. Então, Leves, aí continuando aí na minha carreira, continuando aí conseguimos essa acreditação lá, né? Aí ficou um legado aí para as outras plantas puxarem a ideia, recebemos várias visitas, né, devido a esse certificado. É mantido até hoje isso aí, com outras pessoas foram treinadas, tudo. E aí o outro desafio que eu tive foi mudar de estado para participar do startup
de uma fábrica, né, num ambiente Deixa eu te fazer essa totalmente pergunta aqui, André, que eu estava vendo no diferente do seu que eu estava currículo, né, acostumado, né? start de fábrica, né? Você trabalhou no início de uma fábrica aqui, né? Aí você começar do zero, cara, é um desafio muito grande, não é não? Assim, nunca teve uma empresa que eu saiba, né? Claro, no Maranhão, e você começar do zero, montar um laboratório para iniciar esse processo, são grandes desafios, né, André? Foi um desafio muito grande, né? Mas, assim, eu startei a fábrica, não Ah, o tá, entendi. projeto, né? Foram dois Ok, momentos, né? Veio um pessoal aqui que eu costumava brincar com o pessoal, né? Que eles foram os bandeirantes. entendi. Vieram para tombar árvore, acertar Entendi, terreno, né? Depois nós chegamos no outro momento. Eu cheguei, acho que uns 3, 4 meses antes da planta começar a entendi. produzir, mas peguei bastante coisa ainda de projeto. O desafio é muito grande, porque eu nunca tinha trabalhado com tantas pessoas juntas ao mesmo Entendi. tempo. Chegou fase aí de ter acima de 10 mil pessoas no ambiente Que todo que eu estou isso, é muita trabalhando. gente. É muita gente para fazer Processo, né? a gestão de tudo isso, né? Porque tudo isso gera impacto, tal. Apesar que na época eu tinha vindo para cá para trabalhar no laboratório, né, da Ok, planta, não mexia com laboratório na parte ok. de meio ambiente, não na parte de monitoramento ambiental. Eu passei depois, né? Mas na época do startup da fábrica eu já estava na área de Entendi. monitoramento. Então continuava muita gente, muito resíduo para fazer gestão, a planta gerando resíduo em excesso, porque você tem que acertar um processo, imagina uma produção gigantesca aí Entendi. de celulose, né? Você tem que acertar um processo desse, né? Então, vários pontos para você ficar atento, tá vazando aqui, não tá vazando ali, para onde esse tanque vai, para onde Entendido. aquele vai. Não pode vazar além das dependências que a fábrica tem suporte Para para. operar, entendi. Então, foi um Ok. desafio muito, muito grande mesmo, né? E Ô, muito, André, muito. nossa ligação tá tendo interferência. Aí os ouvintes depois devem notar. Você tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo sim. Não sei se estava me ouvindo antes, mas eu Deixa estou eu só ouvindo. contextualizar o pessoal aqui, que eu acho que vale a pena dizer, né? Aos nossos ouvintes aí do podcast, nós estamos falando aqui da cidade Imperatriz do Maranhão. Então, só para vocês contextualizar, né? O André é lá de São Paulo, né, André? Sua origem, você veio de São Paulo, né? Exatamente, São Paulo, E isso mesmo. aí, eu tô também aqui no Norte e Nordeste, eu também estou em Imperatriz, estou no Norte e Nordeste, 17 anos de Norte e Nordeste. E você, André, quanto tempo você está por aqui Você veio para esse processo e ficou por aqui. Quanto tempo você tem de Maranhão? Exatamente. Maranhão, eu tô indo para. 10 anos. Não, 10 anos não, 7 anos já, Alex, perdão. Eu tô aqui desde março de 2000. 2013. Não, desde março de 7 2013. anos você está por aqui. São 7 anos, E perdão. você pretende voltar? Isso, Ainda não. isso. Lelis, aí ainda não, é mais um desafio, né? Então, por aqui, eu gostei muito, é uma cidade que me acolheu muito bem, entendeu? Vim pelo trabalho, Criou mas laços. você acaba criando laços de amizade, laços afetivos, então eu E não aí a penso gente em já. sair daqui tão cedo, entendeu? Imperatriz. É uma Aí cidade a gente muito já boa, entra, André, né? naquela parte de desafios profissionais, E, né? Que isso vale também para os nossos ouvintes, início de carreira, pessoas que querem conhecer também, né? Como é que é a carreira de um especialista em meio ambiente que tem que sair de São Paulo, né? Um grande centro, para vir para um estado do interior, né? Entre aspas, aí menos envolvido, que está em crescimento. As oportunidades de trabalho são muito grandes, né, André? Conte um pouquinho sobre esses desafios aí, André, de morar. então, Lelis, isso aí eu costumava falar com o pessoal o seguinte:
E o pessoal falava, você trocou São Paulo, veio para cá, tal. Eu costumava dizer o seguinte, eu não olho para trás. Eu decidi lá em São Paulo que eu ia vir para cá. Então não adiantava eu ficar olhando lá para trás. Eu deixei isso, eu deixei aquilo. Não, eu estou aqui, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Não o que ficou para lá. Quando eu puder, eu vou lá, visito e volto. Mas Entendido. agora eu vou tocar minha vida aqui. Entendeu? Eu acho que a vida profissional é assim, né? Que eu falei agora há pouco. Eu não penso em sair de Imperatriz. Mas os desafios estão aí para ser lançados. Se bater um desafio na minha porta, se for uma coisa tentadora profissionalmente, tem que se pesar, né? E ver se vale a pena ou não, né? E é isso que quem está começando hoje em dia tem que pensar, entendeu? Oportunidades de meio ambiente, a gente vê aí pelas redes profissionais aí sociais, né? Profissionais sociais, que tem muita opção de meio ambiente para todo canto do Brasil. E meio ambiente é meio ambiente em todo canto, né? Meio ambiente não se faz sozinho, você tem que contar com outros parceiros, você tem que trazer toda a sua planta, todo o seu grupo, toda a sua... Isso mesmo. Tem que fazer um time para fazer gestão ambiental, né? O gestor ambiental na mão, mas esses vão chegar até eles transformados, né? Uma gestão de resíduo, o cara gera 500 toneladas de lixo por dia. Por que ele gera 500? Ele não pode gerar 350? Então, esse é o trabalho do gestor, né? E da equipe do gestor que está por trás dele. Fazer ela ter consciência do meio ambiente, que ela pode, lavando, um exemplo, o copinho descartável, tirando o excesso do líquido do copo descartável, ele pode ser reciclado. Se ele tiver com excesso, ele vai melar muito mais copos, vai dar muito mais trabalho para reciclar. Entendido. Entendeu? Então é essa consciência que você tem que estar passando para as pessoas, que são vários detalhes aí que vão fazer a gestão do meio ambiente, né? Então você tem que ter um trabalho de engajamento aí do time para fazer uma gestão nova do meio ambiente, né? Isso mesmo. Essa área ambiental é uma área muito promissora, mas semelhante aí ao que você falou, né? Realmente, se a gente não tiver um desejo, uma coragem, eu diria até coragem, viu, André, de sair lá do Sudeste e buscar novas oportunidades para o Norte e Nordeste, aí as pessoas vão ficar realmente lá, né? Às vezes está sem emprego, mas a pessoa não tem coragem de arriscar novos locais, aí fica meio difícil, é preciso ter essa coragem. E quem vem e tem essa coragem como eu vim, você veio. Exatamente. E aí depois colhe os frutos. E André, só focando, né? Eu que estou no mercado de trabalho, você também, a gente sabe que a região de Imperatriz, do Mato Piba por aqui, é uma região muito promissora, né? Então o momento é esse, é de as pessoas analisarem. Demais. Isso mesmo. Aqui tem muito para crescer, muitas áreas para crescer aqui. Ferrovia para crescer, porto está crescendo, com certeza tem muitas indústrias vindo para cá. Esses dias mesmo eu fiquei sabendo de uma empresa de logística que está vindo do sul para cá, estava fazendo uns estudos aqui para fazer a expansão para cá. Então, essa área aqui, Maranhão, Imperatriz aqui, é uma área que daqui para frente ela vai, de 10 anos para cá, de 7 anos para cá que eu estou aqui, eu já percebi muita evolução e eu tenho certeza que daqui 10 anos para frente vai estar bem muito, mais evoluída. Entendeu? E com isso, se a gente não tiver a sementinha da gestão do meio ambiente, lá para frente a gente vai estar vivendo um caos. E isso que a gente não quer, né? Você vê aí várias mudanças na cidade, como coleta seletiva, tem até um peixe lá na beira-rio, que é para coletar garrafa PET. Então são todos esses detalhes que tem que ser sendo feitos para a população começar a enxergar, né? Eu faço parte disso, eu vivo nisso e eu quero melhor para mim, quero melhor para meu filho, né? O meio ambiente não é só dentro de uma fábrica, dentro de um comércio. O meio ambiente é você não jogar papel na rua,
né? Guardar um papel de bala dentro do bolso, né? Tudo isso é você fazer começa na nossa casa, né? Como é que a gente trata os recursos aí não renováveis, a água, a energia, como é que a gente trata o nosso resíduo? Eu acho que agora com a questão da pandemia, as pessoas que talvez não tivessem tanto foco, começam a perceber, poxa, eu gero muito papel, eu gero muitas embalagens, e aí, para onde isso vai? Eu acho que as pessoas começam a se fazer essas perguntas, e eu acho que isso é benéfico. Eu acho que essa pandemia veio aí para trazer muitos aprendizados para todos nós, né, André? Sem dúvida nenhuma, o Neves. Eu acredito muito nisso também. Fez muita gente parar para pensar, até nós mesmos, trabalhando na área, de você parar e pensar, teve essa pandemia, todo mundo ficou fechado, reduziu o resíduo onde eu trabalho, mas em compensação aumentou o resíduo na cidade que eu moro. O que nós vamos fazer com isso? Diminui para um lado, mas aumenta para o outro. E o impacto também, né? Então, são todas essas coisas que a gente tem que estar verificando, e tudo isso é para benefício próprio, né? É por isso que a gente tem que estar nas fábricas, até onde eu estou hoje, num ramo que é bem diferenciado do que eu sempre vivi, né, que é o ramo de comércio de combustíveis. Você tem contaminantes, possíveis contaminantes aí, né? No caso do posto, você tem que ter emissão zero, vazamento zero de combustível, mas você tem que monitorar lençol freático, tem que ver qualidade de água, tem que ter licenciamento, essas licenças tudo certinho, para quê? Exatamente para você, isso é a gestão ambiental, você tem que estar de olho em todas essas coisas, né? Porque você imagina aí um tanque de combustível que é debaixo da terra, vazando óleo diesel para um lençol freático. Quantas pessoas não vão estar impactadas com isso? André, eu até comentaria aqui uma coisa que você falou de contaminação, e tem um especialista que esteve com a gente aqui e vai voltar também. A gente pensa em fazer para os ouvintes, e no nosso formato do podcast, você também está convidado para isso, de fazer episódios, entendeu? Séries. E ele vai fazer que ele é especialista, é o Maurício, sobre contaminação, né, de solo e tudo mais. Aí a gente tem que pensar o seguinte, igual a matéria dele, o tema dele trata muito sobre isso. Eu preciso me prevenir para eu não contaminar, porque primeiro pela questão ambiental e segundo pelo custo, né, da sustentabilidade do custo. Porque se eu contamino, aí vem o processo de remediação ambiental, que é muito maior que educação, que planejamento, que investimento, né? Não é isso? Do monitoramento. Isso mesmo. Se você gasta se você gasta 1x para colocar dispositivos para prevenção, você vai gastar 10x para remediar. Além das consequências burocráticas e legais que você vai ter que lidar, né? Porque se você não está tendo um plano de contenção de qualquer tipo de vazamento, você está infringindo lei, né? E você infringindo lei, você está disposto aí a penas muito grandes, né? Muito grandes financeiramente multa, dizendo, embargo, né? Sem contar com a questão da sustentabilidade da visão do cliente perante a empresa, né? Exatamente. André, eu acho que... assim, não, pode falar, pode continuar. O que a gente precisa pensar é assim, né? Não existe contaminação zero. Não tem como. Não existe. Qualquer empreendimento, seja ele grande porte, pequeno porte, ele tem o índice dele de poluição, né? O que a gente precisa entender, né? As pessoas que vão estar nos ouvindo, é o seguinte: você está licenciado, de acordo com o tamanho do seu empreendimento, a poluir dentro de uma faixa que a sua circunvizinhança vai estar com a sua atmosfera ali, ambiente, né? Seu entorno capaz de absorver essa poluição, né?
Tanto que existem N parâmetros aí para cada tipo de segmento, para cada ramo de atividade tem uma faixa de contaminação limite para poder porque a gente emitindo, né, para poder o meio ambiente poder absorver, né? Entendido. Eu digo até assim, André, que a gente não tem como você produzir alguma coisa sem causar algum impacto. Não tem como. A mineração, a própria celulose, né, assim, gera impacto. Não tem como. Eu preciso plantar, eu preciso colher, eu preciso destinar resíduos. Isso gera impacto. O que eu tenho que trabalhar a cada dia é aumentar o meu benefício e reduzir os meus impactos ambientais. E que esses sejam controlados e monitorados, que tem a ver com a sua experiência aí também do monitoramento ambiental, não é isso? Exatamente. Se a gente for analisar, Lelis, a gente tem, até para plantar um arroz, a gente tem impacto ambiental. Você tem um impacto da área que você vai desmatar, você tem um impacto com os agrotóxicos, o agroquímico que você vai usar para poder ter uma colheita boa, né? Entendeu? Você tem que usar um agrotóxico numa quantidade suficiente para não matar o seu produto, mas matar a sua praga, vamos dizer assim, e não contaminar o seu solo e, consequentemente, não contaminar o seu subsolo. Não contaminar o seu subsolo. Preocupado aí com o período de carência. Então, toda essa cadeia tem que ser monitorada, entendeu? E preocupar com o período de carência. Exatamente. Então, todo o ramo de atividade a gente tem que monitoramento. Isso, exatamente. Então, a gente tem que estar de olho em várias vertentes aí para preservar, né, o meio ambiente. Né? Porque isso aqui não é nosso, isso aqui é emprestado, né? Daqui um dia. A gente tem que alugamos aqui, né, por um período e vamos devolver depois. Exatamente. E quem vai usar amanhã não é alguém que eu não conheço. Quem vai usar amanhã é minha filha, seu filho, né? Então, a gente tem que cuidar, porque a consequência lá na frente a conta vem e quem paga vai ser... André, aquela história mesmo, da modinha aqui do dia a dia, que o pessoal fala, estamos juntos, né? Realmente nós estamos juntos, nós estamos dentro de um globo terrestre, que é o planeta Terra, e não tem como a gente sair. Tudo que a gente faz aqui, fica aqui, o impacto está aqui, e é de forma comum a todos. Por exemplo, se eu faço uma queimada aqui, não pensa que eu tô atingindo só o meu solo e minha atmosfera. Não, isso vai para cima, isso vai poluir a atmosfera e que vai para outro local. Exatamente. De forma alguma. E numa queimada, se tem coisa, vamos supor, disposta inadequadamente no solo, que não era para queimar, mas vai queimar, vai derreter alguma coisa, ela vai infiltrar onde? Ela vai infiltrar no solo. Entendeu? É aquele ditado: toda ação gera uma reação. E a natureza, ela vai reagir. Falando de meio ambiente, todo aspecto, né, gera um impacto, né? Todo aspecto gera um impacto, né? A gente nunca, dificilmente escuta dizer um impacto positivo, né, Lelis? Mas querendo ou não, a gente acaba tendo algum tipo de impacto Não, tem, positivo, com certeza. Né? É muito incomum dizer, até no caso dessas queimadas que você está dizendo, ela tem ela feita controlada, porque na verdade hoje é proibido isso, mas ela sendo feita controlada, ela tem um impacto dela positivo, porque ela acaba gerando os nutrientes para aquela área. A cada dia as queimadas estão reduzindo, a gente está para grandes empresas, praticamente não faz, mas assim, para pequenas propriedades, quando falta mão de obra, pode ser feito com licenciamento, com todo um cuidado ali, ele pode ser feito, mas a cada dia as queimadas estão reduzindo. Apesar de que, eu acho que tem uma floresta nos Estados Unidos, que eu já vi essa reportagem, que é preciso pegar fogo, é incrível, né? É preciso pegar fogo, senão as sementes não entram naquele processo de dormência e possam brotar, né? O fogo é necessário em alguns locais. Acaba que, dependendo do local, ele se torna aí fora de controle, né? André, vamos entrar para o nosso finalmente aqui já, porque monitoramento e gestão ambiental tem história, né, cara, pra gente conversar aqui. Vamos deixar
Tem assunto demais. A gente ficaria falando nesse disso papo aqui, esse diálogo aqui, né? Atitudes e diálogos ambientais. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para os profissionais do Sudeste, profissionais aqui do Norte e Nordeste, que queiram entrar nessa área ambiental, que tenham o desejo, né? Que um conselho, um comentário, deixar algum site também, se alguém quiser acessar, apesar de que na descrição do podcast eu vou deixar o seu link do seu currículo, de repente se quiser deixar uma mensagem, fique à vontade. Certo. Nelis, em primeiro lugar eu queria te dar parabéns por esse seu projeto, eu fico feliz em ter sido convidado para participar dele, achei uma coisa muito legal mesmo. Você é um profissional diferenciado por esse projeto aí. Fiquei muito feliz de participar dele. Eu acho que é uma coisa que eu vejo ela bastante promissora. Esse bate-papo aqui para as pessoas fazerem. É uma exposição minha, da minha vida profissional, mas eu acho que também é válido para várias pessoas, as pessoas que estão querendo direcionar para alguma área, eu acho que também é muito válido. Tá? Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento e os parabéns para você por esse projeto aí. E uma mensagem, cara, eu gostaria de dizer o seguinte, que quem está começando, né, e pensa realmente em seguir essa área ambiental, meio ambiente é meio ambiente em qualquer lugar do mundo. Isso mesmo. Né? Eu acho que o meio ambiente ele vai ser mais bem cuidado de acordo com a educação que você tem na sua vizinhança, na sua cidade, no seu país. Né? O que mudam são as leis, mas a atmosfera que você disse é a mesma. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que ter conscientização dos governantes aí, tá? Desde pequenininho nas escolas. Eu sei que tem muitos projetos hoje em dia com relação a isso. Mas se a gente não trouxer isso de berço para as nossas gerações futuras aí, a gente lá na frente vai ter grandes consequências com relação ao meio ambiente. Trazer para eles que realmente a gente tem que cuidar. A gente precisa comer, a gente precisa beber, mas também a gente precisa ter de onde tirar esse alimento e essa bebida, né? E a gente só tem a nossa terra. Se a gente não cuidar, a gente não tem de onde tirar, né? Então, Lélio, eu queria deixar meu agradecimento aí, meus parabéns para você por esse projeto aí e estou muito feliz de ter participado. Tá ótimo. E André, eu te agradeço também aqui em nome de toda a equipe, né? A equipe, né, por enquanto, né, mas a gente pretende aumentar. Mas é um projeto que está iniciando. É um hobby, é uma vontade de falar, de replicar conhecimento, trazer pessoas especialistas, pessoas que entendem aí, que têm interesse na área ambiental, e fico muito feliz, e as pessoas que estiverem ouvindo aí, né, esse podcast ele vai nas plataformas, aí vai para o mundo todo, tiverem interesse, ouçam, compartilhem, e até nos passam feedback, né, do que melhorar. André, então fica aqui o meu agradecimento também por você ter disponibilizado seu tempo, de passar o seu conhecimento. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Lélio. Conte comigo. Tchau. Obrigado.